Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu e Claudine vamos apresentar finalmente, nosso trabalho sobre práticas conservacionistas vegetativas do solo. Não é como a gente queria, que seria com vocês pessoalmente, mas é como tá dando para apresentar. Então vamos lá. Dando uma rápida introdução, o solo é um elemento fundamental, para a vida terrestre. E conforme a gente vem aprendendo, ele tem suas propriedades químicas, físicas e biológicas que têm uma relação funcional bem estreita, Elas são interligadas. Então, qualquer alteração em uma dessas propriedades acarreta em um desequilíbrio, Afetando as demais. E isso tem uma interferência muito grande no seu comportamento, na sua estrutura, enfim. Esse recurso natural, muitas vezes dito como abundante e inesgotável, o seu mau uso pelo homem e, e por fatores ambientais também, podem acarretar na diminuição de sua qualidade e na diminuição da sua capacidade produtiva, bem como sua quantidade. Isso é conhecido como a degradação do solo, que hoje a FAO mostra que 33% dos solos do mundo estão degradados. Isso devido a problemas, como a erosão, a salinização, compactação, acidificação e contaminação. Então a gente já pode observar aí, que esse recurso é esgotável sim, e que hoje já existe uma grande porcentagem, aí de solos degradados. Bom, só a erosão, elimina de 20 a 40 bilhões de toneladas de solo por ano e isso reduz significativamente a produtividade das culturas e a capacidade de armazenar, carbono, nutrientes e água. As mudanças climáticas tá dentro dos fatores ambientais, que ocasionam essa degradação, porque ela acarreta porque temperaturas mais altas, e eventos climáticos extremos que estão relacionados, tais como secas, inundações, terremotos, queimadas, impactam diretamente a quantidade e fertilidade do solo, bem como pode esgotar camadas mais ricas em nutrientes, vai aumentar a taxa de erosão, pode acarretar em recuo da costa devido ao aumento do nível no mar e afeta também a umidade. Bom, nós sabemos, também vimos que a população mundial tem crescido constantemente, desde a Revolução Industrial. À medida que a população mundial aumenta, as nossas necessidades, também aumentam. Então, tem uma estimativa que diz que até 2030 será necessário aumentar a produtividade mundial de alimentos em 60%, porque a população mundial vai somar 8,5 bilhões de pessoas, Então, a perda de solos produtivos, prejudica gravemente essa produção de alimentos e, consequentemente, afeta a segurança alimentar e aumenta a volatilidade, do preço dos alimentos. Isso acarreta, enfim, em inúmeras coisas, mas entre elas, essa volatilidade de preço mergulha milhões de pessoas, à fome e à pobreza. Então, isso mostra que tanto quanto utilizar o solo, é fundamental também que a gente saiba preservá-lo e conservá-lo. Porque, considerando esse conjunto de fatores, que são responsáveis pela degradação, a gente percebe a importância do seu manejo para manter, a sua capacidade produtiva
e também preservar o ambiente e gerar um sistema, né, sustentável, tanto ambientalmente falando como socialmente e economicamente. Tudo isso para possibilitar que as próximas gerações, né, também possam fazer uso desse recurso natural. Bem, é aí que entra, né, as práticas conservacionistas, que já foram faladas de duas, né, sobre a edáfica e a mecânica. E agora entra a prática conservacionista vegetativa, que são aquelas que se utiliza a vegetação, né, para defender o solo contra a erosão. E a densidade de cobertura vegetal é um dos principais princípios, né? É bem fundamental nessa prática para fornecer essa proteção aí. Temos várias práticas conservacionistas vegetativas, tá? Algumas delas estão aqui. Nós vamos falar um pouco de cada, né? Nos próximos slides. E essas práticas vão desde florestamento e reflorestamento até quebra-ventos. Bom, a primeira prática conservacionista vegetativa é o de florestamento e reflorestamento, né? Que são plantios de florestas, né? Repovoamento das florestas existentes e ou florestas que foram esgotadas. Essa prática ajuda a conservar o solo, protege as encostas e retém gases nocivos, né, ou desencadeadores do aquecimento global. Essa prática é realizada em áreas muito suscetíveis à erosão, né, e de baixa capacidade de produção. É colocada a vegetação densa e permanente, né? É realizada em locais estratégicos, como podemos ver aqui. Pode ser em nascentes de rios, né? Em topos de morro, em margens de cursos d'água, né? E, inclusive, hoje existe uma lei, né? Existe uma lei que determina que as margens dos cursos de água, em distância variável, né? De acordo com a largura deles, elas sejam reflorestadas, né? Ou até mesmo se já tiver vegetação lá, né? Já tiver florestada, ser mantida, né? E preservada. É conhecido como área de preservação permanente, né? Ou também conhecido como APP. E isso leva à preservação da fauna e da flora local, né? Vai evitar, né, a erosão, o solapeamento das margens dos rios, né, ocasionados pela ação da enxurrada. Evita também assoreamento e poluição, né, seja por fertilizantes e agroquímicos que podem vir das lavouras, né, pela erosão. Então, a gente pode ver nessa imagem aqui, né, do lado esquerdo, a diferença de quando se tem, né, essas florestas nas margens dos cursos d'água e quando não se tem. Bom, outra função importante, né, é a recuperação da vossoroca, que é uma das consequências mais complicadas, né, da erosão hídrica, que é bem difícil de ser controlada, né? Mas esse reflorestamento, né, esse povoamento com árvores densas e permanentes, tanto em sua borda ou dentro da vossoroca, né, vai ajudar na retenção de sedimentos e, consequentemente, estabilizar essa vossoroca. Bom, também apresentou valor econômico, né, porque
áreas que são florestadas, podem ser florestadas com árvores de valor comercial, né? Então, o produtor também pode variar isso em sua produtividade. Bom, atualmente, né, uma forma de integrar, né, consociar as atividades agrícolas com essa prática conservacionista e a conservação do solo se dá devido a sistemas agroflorestais, né, como a gente pode ver aqui, 3 sistemas agroflorestais, como o sistema silviagrícola, né, que são aqueles onde são cultivadas simultaneamente, né, as culturas agrícolas e espécies florestais. E nesse caso, né, em um mesmo cultivo florestal são feitos vários cultivos agrícolas, né? Enfim, os sistemas silvipastoris, né, que consistem no sistema com pastagem, com a floresta e os animais, né, com as árvores e animais em uma mesma área, né, proporcionando um melhor aproveitamento da área, né, e pode ser acontecer de maneira natural, né, onde os animais são introduzidos em bosques no intuito de aproveitar a vegetação rasteira existente, e pode ser em cultivo através do cultivo de pastagem, né, fazendo com que o solo seja preservado dos processos erosivos. E temos também o sistema agro-silvipastoril, que é que em uma mesma área estão associados ao cultivo agrícola, a espécies florestais e a criação de animais. Essa forma de manejo, né, manter a cobertura permanente do solo, além de ser uma forma de diversificação de produção na mesma área. De maneira geral, os 3 sistemas, né, as espécies de árvores podem atuar como quebra-ventos, que vão ser até falados mais lá na frente, cercas vivas e sombreamento de cultivos, né, barreiras naturais à ação da enxurrada. Bom, o manejo de pastagem, né, também é uma das práticas. E em áreas que não são aptas, né, ao cultivo de plantas comerciais ou que não têm a capacidade de apresentar um retorno econômico, né, por fatores diversos, o uso de pastagens pode ser uma boa alternativa, porque a produção de massa vegetal densa, né, proporcionada pelas plantas utilizadas nessa prática, deixa o solo mais protegido e muito menos propenso a processos, né, a processos erosivos. Então, quando bem manejadas, elas apresentam uma proteção ao solo muito boa. Porém, um manejo inadequado, né, pode ocasionar pisoteio excessivo, né, alta taxa de lotação, e isso tudo pode gerar um sério problema e ao invés de estar preservando o solo, protegendo, pode estar degradando ele. Então, é importante manejar de forma correta, né? Utilizar sistemas de pastoreio rotativo, com uso de piquetes, fazer semeadura, adubação periódica da pastagem, né? E para garantir, né, essa manutenção com densidade de cobertura capaz de poder proporcionar tanto benefícios para os animais, ao gado, né, como uma boa proteção ao solo contra a erosão. Também é importante ressaltar, né, que pastos já assim estabelecidos não devem ser pastoreados porque eles precisam primeiro desenvolver o crescimento radicular, né, para ficarem mais resistentes ao pastoreio posteriormente. Bom, as plantas de cobertura têm como função proteger o solo contra a erosão hídrica, diminuindo, né, o impacto aí das gotas de chuva nesse solo e vai evitar a desagregação do solo e, consequentemente, o selamento superficial. Além disso, vai aumentar também a taxa de infiltração de água nesse solo, uma vez que as raízes dessas plantas vão formar canais no solo, o que vai permitir ali uma maior facilidade da penetração da água.
Vamos ter também um aumento no teor de matéria orgânica do solo, como podemos ver aí na imagem à direita, onde as plantas vão absorver o dióxido de carbono, né, que está ali na atmosfera, vão armazenar carbono nas suas folhas, e quando esse material né, morto ali cai em algumas folhas dessas plantas, vai ser depositado também no solo, tendo ali o acúmulo, né, de carbono. Além disso, a gente vai ter também a redução na evaporação e nas oscilações, né, de temperatura. Por quê? Quando as folhas dessas árvores caem no chão, vão fazer ali uma cobertura, evitando que os raios solares batam diretamente nesse solo, fazendo com que a água evapore, evitando, né, que essa água evapore. E além disso, vai evitar também que ali tenha oscilação de temperatura, porque os raios solares não vão bater diretamente naquele solo. As plantas de cobertura também podem recuperar os solos degradados através das suas raízes, né, do desenvolvimento de suas raízes, que podem ali romper solos adensados e compactados. Vamos ter também a ciclagem de nutrientes, uma vez que a planta absorve ali para o seu desenvolvimento nutrientes do solo. No momento que essa planta morre e ela entra em decomposição, este nutriente que ela absorveu vai ser tudo devolvido para o solo novamente. Vamos ter aporte de nitrogênio através da fixação biológica, ou seja, algumas leguminosas, como a crotalária, o feijão guandu, a soja, o nabo, por exemplo, que vocês estão vendo aí na imagem, essas plantas ela vive em simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, essas bactérias ela consegue absorver, né, pegar o nitrogênio atmosférico e adicionar ali nas raízes dessa planta, que vai ser também ali disponibilizada ali no solo. Vamos ter também redução da população de plantas invasoras, seja ele através de composto químico, né, dessas plantas, tanto ela viva quanto as suas folhas ali, os seus restos, que podem liberar compostos químicos que irão impedir ou o desenvolvimento ou a germinação da semente dessas plantas invasoras. E também pode ocorrer pela palhada ali seca dessas plantas, né, que vai impedir que a luz do sol chegue até essa planta, evitando também seu desenvolvimento ou ainda impedindo sua germinação, a germinação da semente. Então, grandes plantas também, como o feijão gandu, tem alto potencial de utilização múltipla na propriedade. Ou seja, além da gente, nós humanos, né, poder se alimentar do seu grão, do feijão ali propriamente dito, as suas ramas podem servir tanto para forragem quanto também para alimentar o gado, por exemplo. Alguns cuidados que a gente tem que ter com essas plantas de cobertura é a seguinte: algumas plantas de cobertura elas podem ser hospedeiras para algumas pragas e doenças que podem assim podem ali causar dano a uma cultura, por exemplo, do milho, do feijão ali que você tem próxima a essas plantas de cobertura. Além disso, é importante a escolha da semente, porque além do alto custo, né, o custo de algumas espécies de plantas de cobertura é elevado. E isso ocorre pelo fato da colheita ser manual. E também, outro fato aí é que nós temos um pequeno número de produtores de sementes, dessas sementes. No combate, no controle da erosão,
Vai proteger aí o solo contra o impacto direto das gotas de chuva, evitando assim a desagregação do solo e, consequentemente, né, seu selamento aí superficial. Vai diminuir também, reduzir o escoamento da enxurrada, evitando que partículas do solo sejam levadas aí pela chuva, pelo escoamento, né, dessa água. Vai estimular a atividade microbiana, vai melhorar a estrutura do solo, a estrutura física e química. Química no sentido de essa cobertura proporcionar ao solo aí matéria orgânica, acúmulo, né, de matéria orgânica, e física, melhoramento aí da estrutura física, evitando assim a compactação desse solo, o adensamento, o selamento superficial, e também vai manter aí a umidade do solo, uma vez que não vamos ter os raios solares, né, batendo aí diretamente nesse solo, como podemos ver aí nessas imagens que tem, né? Como é feito a cobertura morta aí nas culturas de plantio. A cobertura morta também vai impedir o crescimento de plantas daninhas, uma vez que essa cobertura vai impedir que os raios solares, a luz do sol, bata nessas plantas, evitando assim o seu crescimento, o seu desenvolvimento. A cobertura morta também vai fornecer aí ao solo matéria orgânica que vai ajudar, né, a manter a qualidade desse solo e aumentar também a resistência dele aos processos de erosão. Vai diminuir as perdas de água por evapotranspiração, uma vez que também que os raios solares não vai incidir diretamente nesse solo. Vai proteger o solo também contra a ação direta dos ventos, né, que pode levar aí partículas desse solo, que é conhecida também como aí a erosão, né, eólica, como mostra aí nessa imagenzinha abaixo aí, um solo desprotegido, né, que não tem nenhuma cobertura morta, não tem nenhum tipo de vegetação. Aqui no nosso lado direito, a gente colocou um quadrinho que fala, né, dos efeitos do manejo dos restos culturais de milho sobre a perda por erosão. Perdas de solo nós vamos ter aí e perda também de água. Aí, sistema de incorporação. Palha queimada. Quando é incorporada palha queimada no solo, nós vamos ter aí 20,2 de solo perdidos, né, por toneladas de hectares. A palha enterrada, nós vamos ter aí uma perda por tonelada de hectare de 13,8. E palha, quando ela está ali distribuída na superfície, nós vamos ter uma perda aí mínima de 6,5 toneladas por hectare. E quando a gente fala da água, quando tem palha queimada ali naquele solo, nós vamos ter uma perda de 8,0% de água aí desse solo. Quando a palha está enterrada, né, desse solo, nós vamos ter uma perda aí de água de 5,8% de água desse solo. E quando a palha se encontra ali na superfície, nós vamos ter uma perda de água de 2,5%. Bom, as ceifas de ervas daninhas nada mais é do que a poda, né, dessas ervas a uma determinada altura aí da superfície do solo, que não vai prejudicar em nada o seu sistema radicular, as suas raízes, né? O que vai ser muito importante ali, para evitar a compactação, que a chuva, quando bata, cause a erosão desse solo. Então, só vai ser ali a parada, né? Essa grama aí que nós estamos vendo. A frequência dessa poda aí, dessa ceifa, vai depender da fertilidade do solo, o quanto esse solo é fértil a ponto dessas ervas daninhas crescerem, o grau de infestação e espécie predominante também. E outra é a distribuição da chuva. Sabemos que quanto mais chuva, mais o desenvolvimento, né, dessas ervas daninhas.
Então, nesse tipo de prática conservacionista, né, de ceifa de ervas daninhas, não há degradação da camada superficial do solo. Nós não vamos ter mutilação das raízes superficiais das plantas perenes, né, que é cultivada ali, ou para consumo ou para venda mesmo, essas plantas perenes que duram anos e anos. Não há eliminação total da vegetação, porque a intenção dessa prática não é isso. E, além disso, vamos ter manutenção da matéria orgânica aí. Já o plantio direto consiste em preparar o solo em sulcos, né? Apenas na linha de plantio, ou seja, apenas onde a semente vai ser colocada ali, evitando assim o revolvimento desnecessário do solo, ou seja, evita mexer nesse solo, na areia desse solo. A camada de cobertura morta ali, nas entrelinhas, vai favorecer o quê? Que esse solo fique sempre úmido e não perca tanta água para a atmosfera através da evapotranspiração. Vai servir também como matéria orgânica, né, para o solo. Evita também que quando chova esse solo sofra processo de erosão aí pelo impacto das gotas, né, de chuva. Cordões de vegetação permanentes são fileiras, né, de plantas aí perenes que duram mais de anos e que tem crescimento denso. São dispostas com determinados espaçamento horizontal e sempre em contorno. As culturas anuais cultivadas em faixa ou em rotação. Então, elas são intercaladas em faixas estreitas de vegetação cerrada, como mostra aí a imagem aí de baixo. As culturas perenes são plantadas, né, entre árvores com determinado espaço horizontal, formando aí barreiras. Os cordões de vegetação devem ter largura entre 2 e 3 metros. Deve também agregar valor econômico à propriedade. Deve ter um crescimento aí rápido e cerrado. Deve formar uma barreira densa junto ao solo. Deve ter uma grande durabilidade, uma vez que as culturas, né, cultivadas aí são anuais ou perenes, ou seja, que vão durar anos. Não pode ter caráter invasor, ou seja, essas plantas de cordão de vegetação, não pode dispersar suas sementes e sair proliferando, né, aí no meio da cultura adjacente que é plantada ali para vender, por exemplo. E também não pode servir de abrigo para pragas e doenças das culturas em que ela estiver intercalando ali, para evitar a perda, né, da cultura. Bom, a alternância de capinas nada mais é do que realizar aí a limpa desse mato que está entre as culturas, pulando uma ou duas ruas. As ruas não capinadas sempre vão ficar abaixo das ruas que foram capinadas ao longo dos meses, né? Temos que alternar esse procedimento. As ruas que não foram capinadas serão capinadas e as ruas que foram capinadas, ali algumas plantas já vão ter crescido. Então, para que fazer essa alternância de capinas aí? Para retenção, né, do solo perdido das ruas que foram aí capinadas, que foram tiradas esse excesso de mato. Que sabemos que através da chuva, por exemplo, nesse terreno que tem um certo declive, as ruas que foram capinadas, elas vão perder
aí segmentos do solo. Então, as ruas que não foram capinadas, elas vão conseguir reter aí partículas desse solo. Então, aqui também vale lembrar que aí nessa prática, né, de alternância de capinas, nós temos um baixo custo de operação e a simplicidade e essa também prática é bem simples de se fazer. Faixa de bordadura, né, tem como função aí controlar a erosão das bordas do terreno onde estão sendo cultivados, né, feito plantio. Então, são construídas faixa estreita com plantas de porte baixo e vegetação cerrada também, para evitar, assim, para conter os excessos de enxurrada, né, que possam aí escorrer sem que venha causar danos a esse solo e a esse cultivo que está sendo feito aí no local. Então, a faixa de bordadura deve ter largura de 3 a 5 metros e são construídas em margem, né, de campos onde estão sendo cultivados, ali onde estão sendo plantados, ao lado dos caminhos e dos canais ali onde tem escoadouros ali de água, né, para evitar a erosão desse solo. Bom, a última prática, né, conservacionista vegetativa que eu vou falar aqui é sobre o quebra-vento, que são barreiras densas de árvores construídas, né, nas regiões onde estão sujeitas a ventos fortes, nos lugares suscetíveis à erosão eólica, né, causada pelo vento, para reduzir ou redirecionar os ventos dominantes. Então, assim, a função do quebra-vento é reprimir a ação do vento na superfície do solo. Ou seja, no momento que esse vento vem forte ali e bate na superfície desse solo, nós vamos ter ali o processo de erosão eólica, perda de partículas do solo através do vento. Então, o quebra-vento ele vai proteger as plantas também cultivadas, né, naquele local, a cultura ali que está sendo plantada, e também o solo. Então, essas árvores, né, que servem de quebra-vento, elas são árvores alta, densa e resistente a esses ventos fortes, como mostra aí na imagem abaixo, né? Então, são plantadas aí nessas áreas e para funcionar também como quebra-ventos, tanto arbustos quanto árvores também de grande porte, para minimizar a força do vento. Então, minha gente, é isso e obrigada.